Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma frigideira vermelha com camarões. E o versículo que eu escolhi está em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 5, que diz assim: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar pela parte de dentro aqui da frigideira e o cabo, e eu vou usar o preto e o branco. Pincel número 6, bem durinho, aparadinho. Eu vou colocar aqui onde tem essa linha, eu vou dar uma pincelada de branco. O restante eu vou simplesmente preencher de preto. Olha como eu preenchi o preto e deixei uma linha ali. Agora eu vou pegar o branco, uma pincelada e vou colocar o pincel bem aqui e vou puxar. Acabou minha tinta, vou pegar mais um pouquinho. Eu quero deixar mais branquinho ali na parte de cima, então eu vou pegar só um pouquinho de tinta e vou colocar só na parte de cima, tá vendo? Mais um pouquinho, e aqui tem um brilho assim, ó, saindo um pouquinho. Eu já pintei essa frigideira, eu acho que quem me segue já tá reconhecendo. Eu gostei muito desse risco. Então, agora eu montei ele tirando a cebola e a salsinha, colocando aqui o alho poró e no lugar do cogumelo, o camarão, no lugar do cogumelo que tinha aqui do lado, o limão. Então, é uma outra composição. Essa aula da frigideira com os cogumelos é a número 808. Você pode dar uma olhada lá se quiser. Ficou bem linda. Agora eu vou fazer uma outra coisa. Você viu que aqui, ó, é o fundo da frigideira. Aqui a lateral e aqui o fundo mesmo. Eu vou preencher de preto e vou deixar também uma beiradinha aqui para eu saber onde estão essas linhas. Porque essas linhas aqui, elas são bem importantes. São as linhas que vão marcar o fundo, vão separar o fundo da lateral. E eu vou deixar assim um espaço para eu saber onde estão. Olha como ficaram as áreas pretas do fundo. Aqui é o lugar onde tinha aquele risco. Se você conferir no teu trabalho, você vai ver que aqui tem um risco. E esse risco eu vou passar também uma pincelada de branco em cima. Simples assim, bem em cima, aqui, e esse risco é o mesmo que passa pra cá. Esse de cima ele vai passar aqui, aqui eu até risquei em cima, e depois ele vaza aqui e some. Esse daqui é esse que vai sair aqui, ó. E ele vem, faz a curva e some aqui quase encostando também. Com o pincel sujinho, eu vou fazer aqui, ó, uma mancha e aqui outra mancha. Assim, só limpe o pincel. São duas manchinhas de branco que vai dar uma certa luminosidade ali. Pronto, tirei o excesso de tinta. Agora eu vou passar o pincel bem de leve em cima dessas linhas de branco para tirar esse contorno. Olha, só para fazer a tinta se assentar. Depois de seco, a gente vai voltar e vai iluminar um pouquinho mais. Agora aqui, ó, a parte do rebite que segura o cabinho. Eu vou colocar um pouquinho do preto dentro
Ó, cobri quase inteiro. Agora eu vou fazer com esse pincel, com a pontinha dele, vou tentar fazer com esse aqui, número 6 mesmo. Assim, ó, coloco o pincel ali e dou uma torcida. Do lado de cá também, ó, coloco o pincel ali com um pouquinho de tinta e dou uma torcida. Olha, ele já fica parecendo o rebite. Se você quiser, pode até escurecer um pouquinho mais assim no centro. Um pouquinho de tinta. Mas não faça com pincel zero, tá? Senão vai ficar muito certinho. A beirada também é preta, só que a gente vai fazer depois, por último. Agora nós vamos para a toalha. Enquanto esse preto aqui dá uma secada, a gente faz a toalha que tá por baixo de todos os outros elementos. Você viu que eu realcei aqui, ó, com o lápis as linhas. Como que eu vou fazer? Essa parte aqui, ó, é uma listra, tá? E aqui é outra listra. Eu vou colocar o verde folha nessas listras e esse restante aqui eu vou preencher todinho de branco. O meu branco tá um pouquinho aguadinho, eu misturei com um pouquinho de água para ficar mais leve. Vou preencher inteira essa parte da toalha, inclusive a pontinha ali. Aí já mostro para você me acompanhar nas sombras. Agora eu vou fazer uma misturinha. Eu vou usar uma pincelada bem grande de verde folha e uma pinceladinha pequenininha de preto. Na verdade, eu vou escurecer o verde folha. Acho que deu pouco. Vou pôr um pouquinho mais de preto. Ó, uma outra pinceladinha. Aí, agora ficou bom. Se você quiser, você pode usar o verde pântano, mas assim, bem pouquinho, tá? Aqui a minha mistura ficou numa tonalidade bem boa. Eu vou começar, nem pus branco aqui, mas aqui, ó, nesse cantinho, um pouquinho do branco aqui no meio. E com essa corzinha aqui, eu vou fazer uma sombra. Só vai ficar um pouquinho de luz. Agora eu vou pegar essa tinta bem na ponta do meu pincel. E eu vou batendo aqui, ó, na beirada desse verde. Você viu que aqui a gente tem linhas. Então, a parte de baixo, escura. A parte de baixo, escura. Aqui também tem um cantinho. Só encostando o pincel de leve. Aqui já vou deixar assim mais escurinho. Faço isso nessa outra também. Agora, um pouquinho de tinta para fazer aqui a divisão do branco. A sombra. Do mesmo jeito que eu continuo, só que agora trabalhando sobre o branco. Aqui também, ó, tô fazendo bem embaixo do risco. Tô vendo que aqui eu esqueci de fazer uma... 1, 2, 3. Precisa de mais um. Então, eu vou pôr uma ponta aqui pra fora. Aqui, ó, faço assim, embaixo do risco, embaixo do limão, sempre pegando de pouquinho, que vai sair um pouquinho pra fora, tá? Aí, aqui fica uma, duas, 3 pontas, e aqui mais uma ponta. Quero fazer a sombra
da toalha aqui em cima já, porque tá molhadinho. Então, atrás da frigideira, aqui atrás do limão, já deixo mais escurinho. Agora, aqui eu tenho uma dobra e uma linha que vem até aqui. Olha como ficou. Você viu que o cantinho aqui, ó, ficou clarinho. Agora, aqui eu tenho de novo outra dobra. Eu vou passar o meu pincel bem em cima do risco. E vai ficar assim, porque depois a gente volta clareando um pouquinho. Agora, a gente vai fazer aqui umas dobras. Primeiro, eu vou passar a tinta para fazer sombra aqui em cima do tecido. Agora, eu pego um pouquinho dessa tinta. Aqui eu tenho um fundinho. Então, eu vou colocando tinta assim, ó, atravessado. Depois, aqui eu tenho outro fundinho. Eu vou colocando tinta assim também atravessado. Tá vendo esse gordinho aqui pra fora? Então, você continua acompanhando. Pode vir até aqui pertinho. Saiu uma pincelada maior ali, tenho que dar uma apagadinha. Depois aqui, ó, eu tenho um outro gordinho. Acompanha esse gordinho. Eu vou puxar pra cá, que tem mais espaço. Não deixe linha aqui, não. É assim. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, em cima do verde. Eu vou acompanhar. Aqui também, ó, no fundinho, eu vou deixar assim mais escurinho. Aqui também, fundinho, um pouquinho mais escurinho. Aqui, nessa esquina, eu vou dar uma esfumadinha. Assim, a gente terminou a área de sombra, preenchimento e sombra. Depois, a gente vai voltar realçando as luzes. Agora, nós vamos fazer a parte da frente da frigideira. Vermelho vivo, púrpura e preto. Nós vamos começar nessa área aqui, ó, que é a área maior. Olha só, enchi o meu pincel número 6 com vermelho vivo. E eu vou colocar mais ou menos esse espaço aqui. Pronto, agora eu vou terminar de preencher com púrpura. E quando chegar aqui, eu vou fazendo assim com o pincel. Eu faço com que o púrpura suma dentro do vermelho. Não pode ficar uma divisão, não. E vou preencher todos esses cantinhos aqui. Agora, vamos fazer este cantinho. Eu vou colocar um pouquinho do vermelho e já vou colocar no cantinho de cá também. Aqui, você vai fazer, acompanhando essa linha, você vai fazer uma pincelada do vermelho assim, ó. E na borda vai o púrpura. Agora eu vou trocar de pincel. Vou pegar um pincel que tá mais sequinho, mais durinho. E eu vou usar um pouquinho do preto. Ó, tirei o excesso de tinta do pincel. E agora eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, pertinho ali do alho. Vou puxar aqui, até por aqui, sumiu. Não cobri o púrpura, viu? Agora eu pego mais um pouquinho de tinta e vou fazer aqui, ó, uma linha na base, para deixar um pouco mais escuro. Aqui o branco ainda não secou totalmente.
Então, eu tenho que esperar secar para passar. Desse lado aqui, eu não vou colocar o preto. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. E aqui, eu vou colocar um pouquinho do preto nesta parte. Aqui desse lado, não. Dei uma afinada ali, mas depois, na hora de fazer a outra cor, eu conserto. Vou lavar o pincel, porque aqui ficou muito preto. Eu tenho que dar uma empurrada. Então, eu vou pôr um pouquinho do púrpura, porque o púrpura combina bem com o preto aqui. Já o vermelho vivo com o preto fica meio, parece que tá sujo. Então, não é legal. Mais um pouquinho. Vou puxar aqui. Aí, dá uma limpadinha para não ficar divisão entre as cores. Não tô colocando tinta aqui, ó, só puxando aquela que eu tinha colocado lá. Porque esse lado aqui vai ficar um pouquinho mais claro, que a luz tá batendo assim. Aí. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, essa borda da frigideira, mas só essa parte de trás aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho do preto aqui, ó, na parte de cima. Deixando aquela frestinha de branco ali. Aqui eu tenho mais um pedacinho. Nessa parte aqui também eu vou fazer isso. Eu vou colocar o preto na parte de cima. Até aqui. Você viu que eu coloco a tinta, depois eu venho sujando o espaço, deixando mesmo só uma borda de branco, que não é para ficar totalmente branco, puro, para ficar meio acinzentado. Essa parte aqui eu vou fazer assim, ó, até o meio. Aí aqui a gente vai inverter a cor. E agora o branco. Se eu coloquei o preto assim, o branco eu vou colocar assim. Olha, pincel com o branco pra dentro. É muito mais fácil pra gente fazer essa linha. Pouquinho de tinta, aqui é só um toque. Já vou fazer aqui, ó, coloco a tinta sempre de frente pro lado onde eu quero a linha. Porque o pincel suja para trás. As outras cerdas, elas sujam, já fica esfumado. E agora aqui também. Eu tenho que me torcer aqui, porque eu não quero mudar a posição da câmera. Mas eu vou colocar a tinta assim, ó. Você viu que o meu dedinho tá aqui encostado no pano, para me dar uma certa sustentação. Vou trazer de lá pra cá, porque aqui acho que vai ficar mais fácil pra mim. Aqui, ó, você não é difícil fazer de uma vez só. Então você vai ter que ir emendando. Cada vez que você emenda, fica às vezes um excesso de tinta. Você volta com o pincel bem leve e dá uma passadinha de novo para acertar aquilo, que não pode ficar crespo. O pincel tá sujinho, então eu vou passar aqui. Você viu que o cabo e a borda da frigideira se confundiram, então eu vou passar um pouquinho do branco aqui, ó, só para separar um elemento do outro.
Bom, até aqui. Eu vou passar ainda mais uma vez o branco ali. Eu quero já deixar bem branquinho para não ter que voltar depois. Agora nós vamos fazer essas folhas do alho poró. Eu vou começar por esta aqui, que tá por trás. O verde pinheiro foi o que eu escolhi para fazer aqui, ó, essa base, a sombra. E depois, quanto mais para a ponta, mais escurinho. Coloquei o verde pinheiro ali. Eu vou esfumar para baixo. Agora eu vou colocar o verde folha e vou esfumar para cima, de forma que um vai sumir dentro do outro. Aqui fica mais clarinho, então eu vou lavar o meu pincel e vou experimentar o marfim. Não, acho que eu posso usar... Acho que eu vou usar o erva doce. Erva doce é um pouquinho mais desbotado. Olha, ficou bem legal. E você vai trabalhar assim, ó, deixando essas ranhuras. Agora, essa parte aqui tá parecendo confuso, né? Porque tem um risco ali que não existe. E esses riscos aqui é onde o escurinho vai terminar e aqui vem um clarinho. Então, eu vou começar com o verde pinheiro também. Vou colocar ele ali na ponta. Aí, já cobriu aquele risco ali confuso. Agora, um pouquinho só. E eu vou colocar, você viu aqui, ó, o risco? Então, eu vou colocar aqui em cima do risco. Aqui, eu vou até passar com pinheiro também. Aí, agora eu vou usar um pouquinho desse verde aqui, só para dar uma clareada aqui na beiradinha. Eu pus até um pouquinho para fora. E agora o erva doce. A erva doce, ele vem aqui. Ele vem aqui, ó. Aqui fica bem mais clarinho. Lembra daquele risco que tinha aqui, daquelas pontas? É assim, você vai deixar mais clarinho. E depois aqui tem um pouquinho do erva doce também. Agora é questão de paciência, tem que ir alisando para conseguir aquele efeito, ó. Você olhar no seu desenho, é bem desse jeito aqui. Um pouquinho do verdinho mais claro. Esse verde pinheiro, ele fica assim, escadinho. Ele não é um verde escurão, escurão. Então, eu vou colocar um pouquinho de luz aqui, nessa beiradinha. Luz com o erva doce. Aqui, ó, embaixo. E aqui, eu só vou bater o pincel assim, para ele ficar com nervuras. Ih, tá difícil aqui. Então, eu vou usar o pincel zero. Agora, eu consigo, ó. Esse daqui atravessa. Aqui não fica linha, você põe a tinta e some com ela. Aqui é uma dobra. Ó. E aqui eu vou colocar uns pontinhos assim com clarinho, só para mostrar o final, porque aqui ficou pinheiro em cima do preto. Ali. Se você fizer uma coisa lisa aqui também, vai ficar do mesmo jeito, tá? Vai aparecer. Não tem problema. Aqui eu tô usando um pouquinho do verde folha. Só para terminar ali o finalzinho. Bom, aqui para baixo vai ser tudo clarinho, a gente deixa para depois. Vamos fazer agora estas aqui. Vou começar por essa lá de trás.
Aqui também a gente tem uma dobra. Essa aqui eu vou começar com verde pinheiro aqui dentro. Já vou colocar um pouco aqui também. Agora, eu mudo de tinta sem lavar o pincel mesmo. Verde folha. Pra já ir fazendo aqui, ó, a parte da luz. Pinheiro de novo. E verde folha de novo. Agora eu lavo o pincel e eu venho com o erva doce. Essa ponta aqui pode ficar mais clara e pode puxar a tinta assim, ó, e não misture muito. Deixa esse arranhado. E essa parte aqui é a dobrinha, que também é assim meio arranhada. Eu vou usar o pincel zero para dar uma ajeitada aqui. Porque aqui, ó, é o clarinho que passa aqui. Próxima folha ainda é mais fácil. Esse pedacinho aqui, ó, é o outro lado, porque ela se dobra. Esse pedacinho aqui é o lado de trás, que fica verde pinheiro puro, que é o escuro. E esse pedaço aqui, eu vou deixar ele aqui mais escuro, aqui mais escuro. Sujo o pincel aqui, ó, quer dizer, limpo o pincel aqui. Já vou passar pro verde mais claro, verde folha. Chego quase até a ponta e esse já vou deixar aqui mais claro. Vou trabalhar com erva doce. Agora eu preciso de um pincel bem durinho. Peguei um outro pincel, porque eu já quero deixar as linhas. E o pincel, quando ele tá mole, ele não faz esse risco aqui, ó. Aqui atrás eu tenho que chegar com uma cor, porque não preencheu. Vou deixar mais escurinho. Isso. Essa daqui, ó, é igual àquela. A diferença é que ela aqui tá bem torcido. Então, você não pode fazer as linhas acompanhando essa daqui. Você tem que fazer a linha acompanhando aquela dali, ó. Vai ficar assim, ó. Tá? Não pode fazer aqui. Tem que ser aqui. Vou fazer e já te mostro. Aqui, ó, falei que ia fazer inteiro, mas eu quero mostrar pra você. Essa área aqui da folha, quanto mais próximo aqui da batata, né, ela é mais clarinha. Então, você não deve colocar o verde pinheiro como eu coloquei ali naquela. Então, eu coloquei um pouco do pinheiro aqui e coloquei ali. Agora, eu vou deixar aqui o verde mais claro. Agora é normal, tá? Só que aqui também vai um pouco da luz com erva doce. Olha aqui, ó. Pode até ficar assim, meio rabiscadinho. Toda a beirada mais claro. Aqui eu já vou puxando. E aqui eu tenho que terminar, eu tenho o verde pinheiro, então eu tenho que terminar com o verde folha, porque o erva doce junto com o pinheiro, ele não dá muito resultado, fica escuro. Risco. Risco. Esse ficou muito escuro, então eu vou pegar um pouquinho do verde folha e vou colocar ali, ó. Ó, ficou melhor.
Agora esse... Ah, não, agora a gente vai terminar esse pedacinho aqui. Que meu pincel tá sujinho, mas eu já vou pegar o erva doce e vou colocar aqui, que vai ficar bem clarinho esse pedaço. Porque agora temos esse daqui que passou por cima de todo mundo. Meu pincel tá com erva doce, então eu já vou pegar e vou colocar nesse pedaço aqui, ó. Clara, porque tá perto aqui do talo, né? Vou subir até o final. Esta aqui, eu vou separar bem nessa altura. Ó, daqui pra baixo já começa o clarinho. A gente vai lidar com o branco mesmo. Aqui eu vou pôr uma mancha com esse verdinho. Vou subir com ele aqui do lado do risco. Aqui eu terminei com o erva doce, eu vou pôr um pouquinho do verde folha. Aqui, ó, desse lado também eu tenho erva doce, fazendo essa linha. Eu saio daqui, vou subindo, contorno toda essa parte. Aqui em cima eu tenho que pôr um pouquinho do verde folha. E agora, onde tem o verde folha, eu ponho um pouquinho do pinheiro. Aqui em cima da linha. E agora eu não vou misturar, vou fazer linha. Vai trabalhando com a tinta assim, ó, no comprimento. Aqui fica uma manchinha. Eu vou terminar com o verde pinheiro, puxando ele pra cima do verde folha. Só até aqui, porque aqui acabou o verde folha e começou o erva doce. Aqui tem que trabalhar um pouquinho mais, ó, que ficou uma linha ali muito parada. Pincel bem leve. Ó, ficou até meio acinzentado, é assim mesmo que ele é. Aqui vou passar o pincel sujinho em cima, que eu gostei daquele acinzentado. Aí. Aqui embaixo eu vou descer, aqui essa linha, eu vou descer com o verdinho. Um pouquinho do erva doce. Fazendo linha. Fazer essa beiradinha aqui com pincel zero, porque eu acabei invadindo a área do outro. Aí, bem certinho. Agora, a gente vai preencher essa parte aqui, ó, até mais ou menos aqui, até a bolinha, com o erva doce. Esse tá por baixo deste, só que aqui, ó, passou por cima. Então, a gente tem aqui uma troca de posição, que eu achei esse muito interessante. São detalhes, né, que fazem diferença no trabalho. Esse verde que vem bem intenso aqui, ele tem que dar uma sumida aqui. E agora eu vou colocar com um pouquinho do verde pinheiro, tirei o excesso de tinta no pratinho, vou fazer desse lado aqui um pouquinho de sombra. Olha, bem pouquinha coisa, porque o de baixo é que tem que estar mais escuro. Um pouquinho do verde, não, uxe, foi muito. Vamos passar o erva doce em cima. Essa cabecinha ali eu vou preencher com o branco.
preencher tudo, até aqui o lugar das raízes. Agora com o branco, só de um ladinho do pincel, só um pouquinho do branco, eu vou fazer aqui assim, ó, uma linha. Depois eu vou fazer mais algumas linhas. Acompanhe a curvatura, tá? Não pode fazer reto. Ó, eu quero que ele fique assim, aparentando ser meio que listradinho. Agora eu vou usar uma minúcia, mas é muito pouquinho, do ocre ouro. Eu vou começar aqui, porque aqui no lugar da raiz é um pouquinho mais forte mesmo. Tirei o excesso de tinta do pincel. E agora eu vou fazer aqui, ó, um pouquinho de sombra. Olha como vai ficar clarinho. Mais um pouquinho, eu vou fazer o contorno. Ele não é amarelo, então tem que ficar mais suave. Eu vou colocar o branco de novo e vou empurrando esse ocre para ficar só uma nuance desse escuro. Aqui no meio aqui vai ficar bem branquinho. Aqui mais largo, daí vai afinando, afinando e termina ali. Pronto. Agora o outro. Eu vou começar colocando o erva doce aqui também, nesse pedacinho de talo. Esse é aquele de lá, tá passando por baixo. Agora eu vou pegar uma isca de verde folha e vou passar bem ali juntinho. Vou dar uma sujadinha em cima do erva doce, para ele ficar mais amareladinho. E agora um pouquinho do verde pinheiro. Eu vou colocar aqui, eu vou subir e vou descer. Olha, ele ficou por trás, ficou mais escuro, só que não é inteiro. E esse lado aqui eu já vou deixar um pouquinho mais escuro com verde pinheiro também. Só tô limpando o pincel. Agora eu vou colocar o branco aqui. Aqui a gente vai fazer o branco sumir aqui, ó, pra dentro do erva doce. Então, o talo vai continuar, digamos assim, que o talo continue um pouquinho. Bem aqui onde a gente faz assim, ó. Aqui, tá vendo? Tem a linha da bola. Então, você põe um pouquinho do ocre e dá uma sujadinha pra cima. É uma sombra que vai marcar o começo da esfera. Vou deixar aquele lá de trás um pouquinho mais escurinho com o ocre ainda. Porque esse que tá na frente, ele tem que ficar mais branquinho. Aqui, ó. Eu vou pôr um pouquinho de sombra de ocre aqui, mas não na borda. Vou pôr um pouquinho pra dentro. Coloquei a tinta, agora eu espalho com o pincel espalmado. Pincel aberto. Não precisa juntar. Agora, um pouquinho do lado de cá, só que aqui eu tô colocando na linha. Isso. E aqui eu vou deixar também um pouquinho assim do batidinho. Com o pincel zero e o ocre, eu vou fazer algumas raízes aqui, ó.
Só pontinha assim, ó. Não vou fazer grande, não. E aqui também tem uns fiapinhos. Vou usar o sépia para dar uma escurecida, mas assim, ó, mínimo de tinta. Ainda tiro o excesso no pratinho. Aqui, ó, bem embaixo, ali onde tá a linha do contorno. Mas é muito pouquinha tinta e em cima do ocre molhado. Uma porção de manchinhas. Eu vou voltar nas folhas e vou fazer com o pincel zero aqui, ó, e com erva doce. Agora que lá em cima já tá seco, eu vou fazer todas essas linhas, todos esses contornos com um pouquinho do erva doce. Ó, só em cima onde eu já tenho o erva doce. Não precisa avançar para onde tem outra cor. Daí vai ficar, você vai ter que pegar outra cor também, se acontecer isso. Assim eu já realcei todos e o alho poró fica pronto. Agora nós vamos fazer o camarão. E eu vou começar por esse pedacinho aqui, ó. A gente tem alguns pedaços de fundo. Eu coloquei 5 camarões e claro que sobrou espaços. Então eu vou começar com laranja, para você já ir se acostumando com a cor. Ó, laranja aqui no meio, um pouquinho do púrpura desse lado. E sem lavar o pincel, um pouquinho do sépia. Você viu que eu fiz manchas, tá? E assim vai ficar. Agora, esse pedaço aqui é como se fosse também um fundo, né? Um pedaço, sei lá, do camarão que tá ali. Então, eu vou começar, vou começar com o sépia. Aqui, ó. Vou fazer aqui o contorno do rabinho desse camarão aqui. Esse lado aqui. Subir um pouquinho pelo meio. Eu vou pôr um pouquinho do laranja nesses espaços que sobraram. Eu vou lavar o meu pincel, porque ele tem sépia. E vou finalizar aqui com salmão bebê. E é assim, ó, fazendo apertõezinhos. Fica assim uma coisa meio indefinida e é exatamente isso. Ó, aqui ficou meio o sépia com o salmão bebê. É bom você sempre fazer a passagem de um para o outro com uma outra cor. Tá, ali ficou um camarão que tá lá por trás. E aqui eu tenho mais um pedacinho destes que não tem exatamente o que. Então eu vou colocar o sépia toda a volta, vou colocar o laranja e vou colocar um pouquinho do púrpura, fazendo batidinhas. Você já viu como vai ser a construção do camarão? Assim. Agora, esse pedacinho aqui também vou deixar ele bem mais escuro. Então, eu vou colocar o sépia, vou colocar uma pincelada de laranja e vou concluir com o púrpura. E aqui do mesmo jeito. Pronto. Agora nós vamos começar por esse camarão aqui, que tá lá em cima. Na verdade, se viu que a forma deles é praticamente a mesma. Vamos começar por este, e essa área aqui eu vou colocar o salmão bebê. Aqui eu tô preenchendo mesmo. Tá, agora desse lado aqui, ó, eu já vou colocar um pouquinho do salmão bebê aqui também, porque essa parte aqui tá por cima desse, é uma partezinha mais clara. Onde mais que eu tenho clarinho?
aqui. Limpei o pincel. Agora eu vou fazer com o laranja aqui, ó, um cantinho. Um pouquinho de púrpura e o sépia. Esse cantinho aqui vai ficar assim bem escurinho. Lembra? Manchinha. Assim, separei ali. Lavo meu pincel e agora eu vou preencher com laranja o restante do espaço que sobrou. Quando você encontrar outra cor, você só faz isso aqui, ó. Dá uma pinceladinha em cima e não mistura, não aperta o pincel. Só limpa, ó, bate o pincel para preencher. Para preencher o espaço. Já vou preencher ali, ó, o rabinho também. Pronto. Não vou lavar meu pincel e já vou pegar um pouquinho do púrpura. E esse púrpura eu vou colocar assim, ó, em alguns lugares. Eu vou fazendo uma batidinha. Aqui vai ficar um pouquinho mais escurinho. Aqui eu vou bater na linha de cima. Ó, um risquinho ali, um risquinho aqui, um risquinho aqui e um risquinho aqui. Aqui eu vou pôr também bem em cima da linha. Ó, em cima da linha, em cima da linha. Aqui ficou uma situação difícil porque o púrpura não pode... O púrpura em cima do salmão bebê não fica muito legal. Então eu vou bater um pouquinho do laranja aqui, ó, em cima do risco. E agora o sépia. Um pouquinho só. Inclusive, eu vou tirar o excesso aqui, ó, no pratinho. É só mesmo um pouquinho. Para fazer aqui essa divisão. Aqui essa divisão. Aqui, ó, batendo em cima do risco. Mas não uma linha assim certinha, tá? Deixa borradinho. Vou deixar um pouquinho escuro aqui, ó, esse cantinho. Você viu que eu tô batendo o pincel em cima do risco. Aqui eu vou acentuar um pouquinho mais o púrpura. Acho que ficou muito desbotado ali, então eu vou sujar o meu pincel no laranja e vou passar ele de leve aqui, ó. Aí, assim ficou mais bonito. E um pouquinho do salmão bebê na pontinha do pincel. E agora eu vou passar aqui, ó. Eu tenho as outras cores, fazendo as sombras. E agora o salmão bebê fazendo uma luz. E aí nós temos um camarão. Eu vou separar um pouquinho mais aqui, ó, esse redondinho. Aquele púrpura ali grudou no salmão bebê, então eu vou pôr um laranjinha em cima dele. Aí, só isso. Sempre bem manchadinho. Agora nós vamos fazer o outro que está aqui do lado. Eu vou começar com o laranja aqui nessa área de fora. Já aproveito o laranja e coloco aqui, ó. Tô trabalhando vou trabalhar com essa cor primeiro, depois a gente vem com as outras. Aqui, um pouquinho pra fora. Nem precisa seguir a linha, porque aqui é escurinho, tá? Aqui. Um pouquinho ali que tem uma sombra. Você viu que a cor dele predominante aqui vai ser o laranja mesmo. Em cima dos riscos.
Lavo o pincel, vou colocar um pouquinho do púrpura aqui. No rabinho. Um pouquinho aqui. Em cima do laranja. Esse púrpura ajuda a dar uma cor assim, diferenciada. Para fazer mais manchas. E aqui, nessa parte, eu vou colocar o púrpura. Aqui em cima. Eu vou colocar também um pouquinho aqui embaixo. Lavo o pincel. Salmão bebê. Nesse restante aqui que sobrou, de batidinha sempre. Aqui também. Aqui a gente tem uma certa linha. Então, não bata teu pincel. Agora, um pouquinho do sépia aqui nesse cantinho. No meio. Tem um desenho assim, então acompanha, tá? Não faça redondo. Ele tem assim, ó, um desenho. Vou misturar um pouquinho do sépia com laranja para fazer essa parte aqui. Manchinhas em cima do púrpura. Manchinhas aqui nessa linha. Manchinhas aqui, ó. Ficou um risquinho ali, eu vou colocar um pouquinho do laranja. E um pouquinho do púrpura. Aí, daí cobriu. Pronto, mais um. Olha que fácil. Não, tá pronto não. Tem que escurecer um pouquinho esse rabinho aqui ainda. Assim. O próximo é esse aqui. Esse daqui, eu vou colocar o laranja nessa parte aqui, ó. Aqui. E aqui, que seria o rabinho dele. Com o pincel sujo ainda, eu vou pegar o púrpura e já vou colocar aqui. Vou colocar aqui dentro. Você viu que eu tô batendo em cima do risco agora? Ó. Chega de púrpura. Agora, eu vou trabalhar com o salmão bebê. Evita bater ele em cima do púrpura. Vem trazendo ele em cima do laranja. E essa parte aqui é mais clara. Agora eu vou finalizar com sépia. Primeiro aqui, ó, essa área aqui bem escurinha. Aqui, ó, em cima do púrpura. Um batidinho só. Aqui eu já vou puxar, ó, com o sépia. Vou dar uma caprichadinha aqui nessas linhas, deixando o crespinho pra dentro. Vou pôr um pouquinho do laranja aqui. E aqui só vou tirar, que ficou meio crespo ali, só uma sujeirinha de laranja. E agora um pouquinho de luz aqui entre esses risquinhos de sépia. Um pouquinho de luz aqui por dentro. Que a gente enxerga o redondinho dele. Isso. Agora vamos a este aqui. Então, eu vou começar com o laranja aqui. Vou pôr um pouquinho do púrpura aqui dentro. E depois já vou colocar o sépia aqui, ó. Essa área aqui fica bem escura. Um pouquinho de sombra.
laranja nessa parte toda. E aqui também. Você viu que eu não preciso se preocupar com o risco, porque ele aparece. Aí, já lavo o meu pincel, já vou colocar em cima desse laranja um pouquinho de púrpura. Eu vou colocar aqui, ó, tem uma linha, aqui na beiradinha, um pouquinho. Aqui também, dividindo os dois dentinhos. Nesse canto aqui, ó, embaixo do outro. Aqui atrás, puxo um pouquinho em cima do risco. Agora, essa parte aqui, ela é mais clara. Coloco o salmão bebê e venho terminando com ele em cima do laranja. Olha como o pincel fica dançando. É isso mesmo. Não é para ele fazer linha, não é para ele ficar parado. Ó, em cima do laranja. Monte de manchinhas. Até aqui. Olha como eu não tô acertando nada. É só aqui que a gente tem, assim, um pouquinho mais de linha, um pouquinho mais de claridade fazendo a divisão. Que a gente só vê duas partes dessa. Vou lavar meu pincel, eu vou pegar o laranja com um pouquinho do sépia juntos, pra gente fazer aqui, ó, esses risquinhos. Se você colocar só o sépia, ele vai ficar sujo em cima do salmão bebê e vai ficar uma cor que parece sujo, assim, não fica uma cor agradável. Então, pega um pouquinho do sépia e um pouquinho do laranja juntos. Acho que aqui eu vou escurecer mais um pouquinho. Essa parte aqui é a carninha. Se você quer pintar, você deve fazer me acompanhando. Porque aqui não tem como eu dizer para você, não, faça assim, assim. Não, eu tenho que mostrar e você fazer. É uma coisa bem diferente e única. Não tem como repetir, sabe assim? Não tem como eu te dar um padrão, como eu geralmente faço com as outras pinturas. De luz e sombra. Porque aqui é uma coisa muito específica. Então, você tem que me seguir no vídeo. Eu sei que tem umas ali, tenho umas alunas que são craque nisso. Elas me olham fazendo e já conseguem. Aí, se você conseguir um belo prato de camarão, você já vai saber mais ou menos o caminho de como você pode pintar. Então, esse é o meu objetivo. É te mostrar um caminho. Quem vai trilhar o caminho é você. Um pouquinho mais escurinho aqui, ó, no finzinho do rabinho aqui. Isso. Agora a gente tem um pedacinho ali. Um pedacinho que tá aparecendo aqui. Eu vou deixar ele mais clarinho, porque aqui tá tudo tão escuro. Agora eu vou terminar aqui com o laranja. Fazer assim, vou pôr uma sujeirinha de púrpura aqui. E um pouquinho de sépia, só para separar. Aí. E vamos ao último. Esse daqui, eu vou começar também com o laranja. Eu vou seguir mais ou menos o padrão desse daqui, só que ele tá invertido, né? E não tem aquela crosta ali atrás. Laranja, laranja.
Laranja em cima dos risquinhos. Aqui dentro vou colocar um pouquinho do púrpura. Em cima dos risquinhos também. Esse lado de trás aqui, já vou escurecer um pouquinho com púrpura. Vou separar um pouquinho mais aqui esse rabinho. Essas áreas que sobraram, eu vou colocar o salmão bebê. Você vai fazer o teu, com certeza vai ficar diferente do meu. Mas o meu, com certeza, ficou diferente da fotografia. Mas quando você terminar, que você olhar, você vai enxergar camarões. Isso eu garanto para você. O mínimo do que você seguir do risco, você vai ter belos camarões. Ali ficou rosado, eu passei o púrpura e segui com o salmão bebê, então vou pôr um pouquinho do laranja por cima. Lavo o pincel, o sépia para escurecer aqui a parte do fundo. Para fazer a divisão aqui do rabinho. E para escurecer um pouquinho mais aqui embaixo. Essa área aqui que tá por trás. Consertando ali, que ficou parecendo o fundo. Passa o pincel bem no cantinho para não ficar nenhum buraquinho. Porque depois quando você for fazer essa parte aqui, se tiver um buraquinho ali, é muito difícil achar a cor outra vez. Então, já deixa assim, ó, bem preenchidinho. Vou clarear mais um pouquinho aqui. Aqui e aqui. Só com batidinho, você viu que ele fica assim bem crespo. Aí. Agora eu vou iluminar essas perninhas aqui. Essas perninhas, esse rabinho. Aí. Prontos os camarões. Agora eu vou preencher de preto essa parte aqui. Eu vou passar a linha de luz, vou passar uma em cima e uma embaixo, tá? Daí eu já te mostro. Olha como ficou aqui a borda. Você viu que eu deixei mais luz aqui, aqui e aqui. E agora nós vamos pro limão. Primeiro eu vou preencher esse aqui de trás inteirinho com verde pistache. Agora que eu preenchi, eu vou usar o amarelo limão aqui para fazer uma luz. Desse ladinho aqui. E vem descendo assim, ó. Aí, aqui tá bom. Agora mais um pouquinho e eu vou colocar aqui. Pincelzinho sujo. Lavei meu pincel e agora eu vou pegar um pouquinho do branco. E com esse branco eu vou fazer uma luz aqui em forma de linha. Assim, aqui ele tem que sumir, tá? O branco. Aqui também ele some. Mais um pontinho e eu vou colocar aqui, ó. Sabe assim, aquela pinceladinha que faz uma sujeirinha? É isso. E agora eu vou colocar uma sombra com verde pinheiro. Aqui, atrás dessa metade. Por aqui eu cresço. Você viu que aqui ficou um corredor. Tem luz aqui, um corredor, ó. Coloquei a tinta só aqui. Agora eu venho limpando meu pincel com essa tinta pra cima do pistache. Mais um pouquinho, mas eu começo aqui de novo.
trazer pra cá. A base, tô limpando o pincel. E assim a gente vai fazendo ele ficar redondinho. Vou fazer até um pouquinho mais aqui. Aqui eu tenho que fazer um acabamento, então eu não vou fazer assim, eu vou fazer assim. Que eu quero que aqui ó, o verde pinheiro fique nessa parte de baixo. Aí, sumiu ali. Aqui também, ó, só tirar um pouquinho assim do excesso da tinta. Desse ladinho aqui, eu vou colocar um pouquinho do amarelo limão, só para separar do fundo. Ó, só uma vista. Vou trocar de pincel e vou colocar o verde pinheiro aqui. E vou fazer com o sépia e com o zero. Aquela partezinha ali, ó, tem um redondinho. Que não é tão estreitinho. No meio fica clarinho. E na volta você pode fazer umas puxadinhas assim, só com a tinta que tinha no pincel. Agora, com o próprio verde pistache, em cima desse escuro, eu vou fazer uma linha. Assim. A casquinha dele, eu vou preencher com o limão. Eu vou deixar um pouco mais clara, para dar mais contraste. Essa área aqui, ó. Agora, já peguei um pouquinho do pistache para fazer aqui embaixo. Faço sumir um pouquinho do pinheiro bem embaixo. Lavo o pincel e um pouquinho do branco nessa área aqui. Com batidinhos assim, só para ficar uma luz. Uma linha bem discreta e pronto. Agora eu vou preencher de pistache aqui dentro. E olha, a linha vai aparecer. Agora, você tá vendo aqui as linhas? Ó, uma pra cá, uma pra cá, uma pra cá e uma pra cá. É assim que a gente divide. Aí você vai pegar um pincel, não tô falando os pincéis, né? Eu tô trabalhando agora com o pincel número 4. E aqui, ó, dentro desse espaço, eu vou dar uma porção de pinceladas de amarelo limão. É pinceladinha mesmo, assim, ó, de pezinho. Sempre seguindo a formação triangular aqui. Já fiz várias formas de pintar limão. Cada vez eu tento fazer uma diferente, para que vocês tenham formas diferentes para experimentar. Quem não se dá bem com uma, se dá bem com a outra. Pronto, o amarelo. Agora eu vou pegar o zero, vou fazer todas essas divisões. Aqui, inclusive, ó, enchi aqui o miolinho. Eu tô usando o branco. Olha, preenchi aqui o miolinho de branco e fiz a linha. Assim, não é muito lisa, tá? E vou fazendo isso em todas elas. E depois, aqui em volta, eu faço também um contorno. Olha só como vai ficando. Terminando de fazer isso, eu volto dando mais pinceladinhas de branco aqui nessa área, onde eu já coloquei pinceladinhas de pistache com o outro pincel. Agora, eu vou fazer isso com o branco. Eu vou terminar e já te mostro. Olha, pronto o limão. Aqui tem um pouquinho de... mais uma manchinha de branco. Vou acrescentar um pouquinho aqui. E aqui
uma pincelada. No meio desse branquinho ainda vai um pouquinho de pistache. E agora eu vou realçar todo o branco aqui do tecido, fazendo uma luz seca. Eu vou pegar o branco, pincelzinho pequeno, número 4, e eu vou colocar esse branco bem na beiradinha. E vou empurrar, porque essa sombra que a gente colocou agora já tá seca, então eu posso disfarçar ela um pouquinho mais. Olha só como que fica. Aqui, ó, a borda já tá bem feitinha. Então, eu só vou empurrar o branco para cima do verde. Olha aqui, ó, a diferença entre esse e esse, que eu ainda não fiz. Não é para cobrir ele todo, é só para deixar assim bem mais discreto. Depois que a gente fizer o fundo, aí eu vou fazer essa borda aqui com o pincel 0 e com o branco também. Por enquanto ainda não. Aqui também, ó. Eu vou empurrar um pouquinho essa sombra para os dois lados. Todo lugar que tiver branco, você vai pôr um pouquinho mais e vai empurrar a sombra. Isso daqui fica bem mais discreto, ó, bem mais suave. Subi em cima da frigideira, então tirei com o dedo. Você pode tirar o excesso de tinta no pratinho também, se você ficar insegura na hora de colocar a tinta aqui. Vou fazer aqui na pontinha de cima também, um pouquinho. Eu vou espirrar um pouquinho de água, toda a volta do trabalho. O trabalho, ele está totalmente seco, porque se tiver um pouquinho molhado, assim, as bordas, você não pode pôr a água, tá? Dou uma espalhadinha e rapidamente eu vou usar um pituá número 6. Eu vou tirar o excesso de tinta aqui, ó, totalmente do pincel e vou colocar com esse azul Caribe um pouquinho de sombra. Eu não vou colocar muito, é só mesmo assim, ó, pertinho, nos cantinhos. Olha, quando eu pego tinta de novo, é aqui, não ali, aqui. Vou colocar isso daqui em toda a volta. Um pouquinho mais de tinta. Nos cantinhos, sempre aperte um pouquinho mais o pincel para ficar mais acentuada a cor. Aí, quando você for para fora, você vai deixando a mão mais leve, mais leve, mais leve. Olha o que acontece. Não sai mais tinta. Aqui ainda tem tinta, só que eu não tô apertando. Aí, com o tempo, você vai treinando isso e você vai conseguir. Fica bem fácil. Eu vou colocar um pouquinho aqui embaixo também. Aqui seria um lugar de apoio, uma mesa, alguma coisa assim. Só que eu vou colocar o azul e a gente vai colocar um pouquinho de sépia para marcar aqui a área de apoio. Que esses elementos, eles estão apoiados em alguma coisa. Feito isso, eu já pego um pouquinho do sépia da mesma forma. Olha aqui, ó, bem grudadinho na coisa. Aqui eu posso até trabalhar com o pincel assim, ó, fazendo a linha, depois eu venho sumindo. Vou fechar um pouquinho, porque esse daqui tá fazendo um pouquinho de sombra, né?
cantinho. Por isso que eu falei que depois eu ia fazer a beiradinha do branco. E quando a gente faz isso aqui, às vezes a gente suja um pouquinho por cima ali. Aí, eu fiz todas as bordas. Também tem que fazer um pouquinho. Agora eu vou trabalhar assim. E um pouquinho aqui nesse cantinho também. Agora eu não tô trabalhando redondinho, agora eu tô trabalhando assim, ó, pra fazer uma pequena ideia de mesa, de base. Então fica meio riscadinho. Deixar um pouquinho mais escuro aqui embaixo da raiz. Vou pegar um pincel menor, um pouquinho do sépia. Vou fazer essa linha um pouquinho mais acentuada e certinha. Olha que já deu diferença. Como o meu tecido tá ligeiramente úmido, eu não preciso de diluente nem clareador. Se você tiver medo de colocar água, então eu te aconselho a fazer o fundo usando um pouquinho do diluente. Prefiro o diluente do que o clareador. Aí, bem escurinho. Eu vou lavar esse meu pincel e vou usar o branco já para fazer aqui, ó, essa beirada. Aqui também. Aqui também um pedacinho. E aqui também. Essa beiradinha aqui do limão, que eu passei pincel sujo em cima. Tô retocando. E agora, por último, eu vou pegar de novo o salmão bebê e vou fazer algumas batidinhas aqui, ó, em cima do camarão, onde eu tinha o salmão bebê, tá? Pouquinha tinta no pincel, bem pouquinho, e você vai fazer essa luz seca. Você coloca com batidinha sempre, nunca alisando. E pouquíssima tinta no pincel. Olha o destaque que já deu. Todo esse lugar aqui, a gente trabalhou com salmão bebê, só que o laranja ele é muito forte, então ele acaba sobressaindo. E a gente precisa dessas áreas mais claras do camarão. Assim ele vai brilhar e vai dar mais destaque. Não precisa arrumar muito não, tá? Você só dá aquela batidinha e deixa. Se alisar, aí você perde o efeito desse acabamento. Fazia tempo que eu queria pintar o camarão e tem pessoas esperando vídeo de camarão. Então, hoje eu vou entregar essa encomenda virtual, né, esse pedido. Uma bela frigideira de camarão. Se você gostar, você pode fazer essa frigideira em preto, toda em preto, que é a outra que eu pintei. E você pode ir no meu Instagram, que eu sempre posto lá as coisas que eu tô pintando e aquelas que eu já pintei com um tema parecido. Então, se você for lá hoje, você vai ver essa frigideira em preto, só que com cogumelos. Que eu achei que ficou um trabalho muito bonito. Isso, trabalho prontinho. Espero que você tenha gostado dessa experiência. Esse risco você pode encontrar gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado.